Olá, pessoal! Na aula de hoje, vamos estudar as redes neurais artificiais do tipo Adaline. Na aula passada, nós conhecemos o Perceptron. E o Perceptron ele é capaz de criar uma função que separa duas classes. Tá? Então, se essa classe for linearmente separável, ou seja, só for uma classe em que a gente consegue separar usando uma função linear em classe A e classe B, então o Perceptron resolve o nosso problema. E entre os casos que estudamos está o exemplo da porta OR, né, onde a gente tem apenas o 00 como falso, o restante como positivo, e o que Perceptron faz é encontrar uma função linear que separe aí bolinhas pretas de bolinhas brancas. Ele pode encontrar várias funções. Se vocês tentarem resolver em casa, vocês podem encontrar funções diferentes dessa daqui. Vocês podem encontrar uma função aqui, podem encontrar uma função que passa aqui, entre essas bolinhas pretas, desde que ele separe bolinhas pretas de bolinhas brancas, tá? E o que é que diferencia essas funções? Basicamente a inicialização. Como a inicialização dos pesos é de forma aleatória, isso influencia numa reta que ele vai criar. Mas ele poderia criar, por exemplo, uma função assim, ó. É uma função que o Perceptron pode criar dependendo dos valores de inicialização do peso. Ou ele poderia criar essa função aqui, assim, bem, se isso fosse uma reta, né? Enfim. Mas ele cria qualquer função linear que consegue separar bolinhas pretas de bolinhas brancas, ok? Mas e se o nosso problema fosse, na verdade, um problema de regressão ou de previsão? O que é isso? A gente tem as amostras e a gente quer descobrir a função que gera essa amostra. E aí, dessa forma, a gente pode prever se por um acaso, no instante x à frente, por exemplo, nesse instante aqui da variável x, qual seria o valor previsto para a variável y. Então, isso é muito utilizado quando a gente tem um problema de previsão ou um problema que a gente chama de regressão. Então, se a gente tiver um desses tipos de problema, a gente não quer separar em classe A ou B. A gente quer descobrir qual é a função que gera. Então, da mesma forma, a gente quer criar uma função linear, nesse exemplo, tá? Na verdade, o problema de regressão, previsão pode gerar qualquer função. Mas vamos começar por uma função linear. Que tipo de rede neural poderia nos ajudar a prever, a criar essa função? Baseado numa amostra de dados, ou seja, baseado apenas nesses quadradinhos aqui, que seria a nossa base de treinamento, eu descobri a função que aproxima a geração dessa amostra. Então, para isso, nós teríamos as redes Adaline. As redes Adaline são muito parecidas com as redes Perceptron. A principal diferença é que no Perceptron, a gente fazia o somatório, né, do que entrava vezes os pesos, e a gente comparava com um limiar, que se o limiar tivesse sido passado para cá, né, como o W0, como o bias, a gente comparava com zero, senão comparava com o dado θ lá, que era o nosso limiar. Se fosse maior ou igual ao limiar, ativação 1. E aí, de acordo com a ativação 1, a gente dava uma classe. Foi assim que a gente fez com o bípede, quadrúpede, por aí vai. Se desse menos 1, se desse menor, a ativação era menos 1 e a gente dava uma outra classe. Né? Então, a gente resolveu esse problema para as portas I/O e para lá bípede e quadrúpede. Foram os nossos 3 exemplos do Perceptron. Para o caso do Adaline, eu não vou comparar com classe A ou classe B. Então, na verdade, o de x aqui que a gente calcula já é a própria saída, certo? Então, a função ativação ela é exatamente igual ao valor do somatório do de x, que é a nossa saída direto, tá? Então, a saída obtida é igual pela multiplicação dos pesos pelas entradas, ok? E aí, professora, aquela história do bias, do limiar, ele serve ainda de alguma coisa para essa função? Serve. Ele continua existindo, vocês vão continuar vendo nos livros falar sobre bias. Esse bias se referencia a essa variável θ aqui, né? Que também pode ser passada para o lado de cá como uma constante 1, e aí o W é o valor do θ que a gente está querendo encontrar, tá? E para que serve esse carinha no caso do Adaline? No Perceptron, ele era o ponto de corte, né? O que ia dizer que pertence à classe A ou à classe B. No Adaline, ele serve simplesmente como uma forma de deslocar a função que a gente quer encontrar da origem. Então,
uma função linear, que é o caso do Adaline, o Adaline encontra funções lineares. Então, uma função linear ela é formada por dois coeficientes, né? O angular e o linear. Então, o A aqui, a gente chama de coeficiente angular. Então, numa função... Eita, deixa eu desenhar aqui. Então, se eu tenho uma função aqui, ó... Se eu tenho uma função aqui que passa... Bom, isso era para passar na origem, mas enfim. A gente tem o coeficiente angular, que a gente chama... É o que delimita esse ângulo aqui. Isso é dado pelo valor do A. Ele pode ser, por exemplo, se a função está desse lado, ele é um valor positivo. Quanto mais íngreme, mais alto esse valor. Quanto mais suave, mais próximo da origem, menor esse valor do valor do A, tá? Se ele vier para o lado de cá, por exemplo, se a função for nesse sentido aqui, esse A é um valor negativo, certo? E o B, o que é que significa o B? O B significa qual é o ponto na coordenada do Y que a função vai tocar, tá? Então, quando o B é zero, quando não existe esse limiar, significa que ele passa aqui no ponto 0, 0. Porque quando o x é zero, o y vai ser zero. Quando o b é, por exemplo, 2, significa que essa função vai tocar aqui, digamos que aqui seja o ponto 2, essa função vai ser uma função que vai tocar aqui na posição 2 do eixo y, tá? Porque aí o ponto de corte aqui vai ser exatamente quando x for 0, b, o y vai ser igual ao valor do b, que é igual a 2. Então, esse valor do θ, nesse exemplo, no Adaline, ele funciona apenas como uma forma de deslocar, tá? Essa função que a gente quer descobrir da origem, ok? Então, o Adaline, ele é um elemento linear cuja saída y é simplesmente uma combinação linear das componentes do vetor de entrada, certo? Ou seja, ele é uma combinação linear dos componentes do vetor de entrada. Então, essa rede, ela funciona como uma função linear, tá? E o parâmetro θ, ou seja, ele pode ser encarado como W0, quando o x1 a gente cria, o x0 a gente cria como uma constante igual a 1, e esse W0 vai ser exatamente o valor do θ que ele vai encontrar, tá? Então, esse parâmetro θ no Adaline, ele serve como fator de deslocamento da função, de ativação em relação à origem. Ok, até aqui? Então, continuando. Um ponto interessante que eu quero mostrar para vocês é que o Adaline, ele trabalha, ele vai fazer a atualização dos pesos dele, utilizando a ideia do gradiente descendente. Aí, que nome é esse, né? O que é que isso significa? Então, para a gente entender o que significa o gradiente descendente, a gente precisa entender primeiro o que significa uma derivada, tá? Então, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples para que vocês consigam entender o fundamento, a lógica por trás. Então, quando a gente tem uma função, por exemplo, quadrática, uma função como essa, a gente tirar uma derivada no instante x, a gente cria uma função de grau menor, por exemplo, que é exatamente a reta onde nesse ponto x aqui, a gente vai tanger a função original, tá? E o que isso indica? Na verdade, esse coeficiente nosso aqui, né, o coeficiente angular, ele que representa essa função, digamos assim, ele vai indicar para a gente a intensidade, digamos assim, que a função cresce e para onde ela cresce. Então, observe que essa função, ela cresce, né, de forma para cá. Quando o x aumenta, ela tende a aumentar o valor, né? Quanto maior o x, maior o valor aqui. Então, observa que esse a, ele é positivo, que a função está para esse lado, então esse a vai ser um valor positivo, né? Vai ser, pela angulação dele, vai ser um valor positivo alto. Significa que ela cresce muito rápido nesse sentido, tá? Nesse outro exemplo, tá? Observe que a angulação dela aqui, se eu quero analisar a derivada nesse ponto do x aqui, tá? Então, eu vou criar a tangente que bate, que toca na função original,
certo? Essa tangente aqui tange, que toca no mesmo ponto. Isso é a função derivada, ela vai gerar essa função. Então, quando eu crio essa função aqui, observa que o A nesse ponto, ele é um pouco mais suave do que nesse ponto aqui, mas ele diz, ó, a inclinação dele ainda tá para cá, tá? Se ela tivesse, ó, a função fosse desse lado, seria uma função negativa, o que ele indicaria que a função cresce se eu diminuir o valor de x. Como ela está desse lado, significa que essa função ela cresce quando eu aumento o valor de x. Só que nesse ponto, ele cresce numa inclinação mais suave, ele está crescendo de uma forma mais suave. Aqui ele crescia de uma forma muito mais rápida, né? Por isso que o A era mais íngreme, tá? Isso são informações que a gente tem. E aí, o que que acontece? Então, quando a gente utiliza o gradiente descendente, e aí eu vou perguntar a vocês o que é o gradiente. Gradiente nada mais é do que tirar a derivada da função no instante x. Então, nesse instante x, qual é a derivada dessa função? Isso é o gradiente. Então, o gradiente indica que nesse instante x, se eu aumentar esse valor, o valor na minha função original vai aumentar ou vai diminuir. Isso aqui o gradiente indica para gente. Se eu pego o gradiente descendente, eu vou querer pegar se eu preciso. O descendente é se aqui aumenta, para cá diminui. Então, se eu quero encontrar o ponto mínimo da função, eu posso tentar calcular o gradiente descendente. O que é isso? Quando eu tiro minha derivada, ele vai me dizer que se eu aumentar o x, nesse ponto aqui, essa função derivada diz que se eu aumentar o valor de x, eu vou em busca do ponto máximo da função. Então, se eu aumento, eu encontro o ponto máximo. Se eu vou diminuir, eu vou tentar encontrar o ponto mínimo. Então, eu vou diminuir esse valor de x. Quando eu diminuo o valor de x, eu vou para um outro ponto. Se eu diminuir esse valor de x, ele pode vir para esse ponto aqui, tá? Ele vem daqui para cá. E aqui eu vou ter um novo gradiente. Esse novo gradiente, ele está me dizendo que se eu continuar diminuindo o valor de x, eu vou aumentar o tamanho da minha função. Então, se eu quero o sentido decrescente, se eu quero o sentido descendente, então eu vou tentar aumentar o valor de x, porque se eu continuar diminuindo, eu vou em busca do ponto máximo da minha função. Então, vamos diminuir o valor do x. Então, diminuindo o valor do x, eu venho para esse outro ponto aqui, ó. Diminuir o valor do x. E ele está dizendo, ó, se você diminuir esse valor de x, observa que ele diz o valor. Ele dá como eu tenho a função, né? Eu tenho, de certa forma, para onde ele aumenta, é a intensidade que ele aumenta. E eu vou usar essa informação para seguir no sentido contrário. Então, aqui estava bem íngreme, ele mandou vir para cá. Aqui estava um pouco menos íngreme, ele mandou vir para cá, tá? E aqui, ele está dizendo que se eu aumentar o valor de x, eu vou pegar o ponto máximo. Então, eu quero diminuir. E assim eu vou vir para um novo ponto até que eu chegue nesse ponto zero. Isso é a ideia do gradiente descendente, é você buscar o ponto mínimo através de derivadas da função em instantes específicos. E no que é que isso vai ser usado? Isso vai ser usado no treinamento. A professora está explicando a matemática da bexiga aí, mas para no final, observe essa linha. O cálculo do treinamento dos pesos é exatamente igual ao cálculo que é usado no Perceptron. E por que a senhora está explicando essa matemática toda para a gente? Bom, porque para o Adelaide, realmente, no final das contas, a gente vai ter exatamente a mesma coisa que a gente tinha no Perceptron. Mas a ideia por trás de usar o gradiente descendente, isso vai ser muito importante para a gente entender como vai ser feito com redes mais complexas, como a rede MLP. Tá? Então, já estou explicando agora uma coisa que a gente vai utilizar numa rede mais complexa lá na frente. Então, bom, aqui é o erro médio quadrático. O que é isso? A nossa função, como é que funcionava o treinamento, né? A gente apresentava o padrão, calculava o erro, né? E aí, o erro é uma função linear, é x menos y, é uma função linear. Só que eu preciso que ela seja uma função quadrática,
tá? Então, o que é que eu faço para tornar ela quadrática? Então, eu vou usar o erro médio quadrático, tá? E aí, a correção do erro médio quadrático, ele vai utilizar essa função aqui, ó, que é o j, certo? Então, o que é o erro médio quadrado? É a saída desejada menos a saída obtida elevado ao quadrado dividido por 2. Isso é o erro médio quadrático. Então, eu peguei aquela função de erro e transformei numa função quadrática. Observa que ele está no hiperplano, por quê? Porque aqui eu tenho meus pesos. Como eu tenho vários pesos baseado no meu vetor de características, né? Eu tenho o peso que entra na variável x, o x1, o peso que entra na variável x2, peso que entra na variável x3. Então, aqui eu tenho uma espécie de hiperplano, tá? Aqui são meus vetores de peso. E aqui é o meu erro médio quadrático, que é calculado baseado nisso aqui, certo? Onde aqui é o valor do erro médio quadrático, a saída desejada vem na minha base de treinamento e a saída obtida é baseado naquele U de x, né? Exatamente o valor do U de x. É o somatório dos pesos pela entrada. Esse é o valor que vem para cá. Então, com isso, a gente tem uma função, né? Que é baseada nos valores dos pesos, porque a saída desejada e o x vem da base de treinamento, ok? Bom, e aí o que é grade? Grade é o gradiente, é a derivada, é a função derivada que a gente tira aqui no ponto x, por exemplo, digamos que meu W deu aqui esse valor x aqui, o meu valor inicial, que eu inicializo normalmente é aleatório, isso deu um erro. Esse erro eu calculei aqui, gerei meu hiperplano. E aí, nesse instante desse erro, eu vou calcular essa derivada. Isso vai ser o meu gradiente do erro médio quadrado, certo? Então, a minha atualização de peso vai ser como? Vai ser o W que eu tinha anterior, mais aquela taxa de aprendizado, que a gente falou na aula passada, tá? Vezes o quê? O gradiente descendente, ou seja, menos o valor do gradiente. Então, se o gradiente for x, vá para menos x, certo? Então, por isso que é menos. Isso é o gradiente descendente, tá? Então, ele mostra aqui todo o cálculo. A derivada dessa função aqui é menos xi sobre a saída desejada vezes a saída desejada menos a obtida. E quando a gente bota esse cálculo do gradiente descendente na fórmula, o que a gente tem é exatamente a função de atualização do peso, ok? Então, bom, falei um monte de matemática para dizer que a atualização dos pesos vai ser exatamente igual a como foi feito no Perceptron, tá? E aí, qual é o algoritmo de treinamento? Aí, bom, para começar, exatamente igual ao Perceptron, a gente inicializa todas as conexões, ou seja, os nossos pesos, os Ws, com valores aleatórios dentro de um dado intervalo, por exemplo, entre 0 e 1. E aí você vai repetir esse algoritmo aqui, ou seja, para cada par de treinamento, x, d, ou seja, x são os vetores de características e d é a saída desejada, você vai calcular qual é a saída obtida, qual é o y. E aí, se o erro não foi aceitável, você atualiza os pesos. Se o erro for aceitável, por exemplo, se der o erro igual a 0, é um erro aceitável, não preciso atualizar os pesos. Exatamente como a gente fazia no Perceptron. A diferença é que agora também é comum a gente colocar uma margem de erro. Por exemplo, se o erro que deu aqui for menor do que 0,0001, aí eu posso dizer que não precisa atualizar os pesos, ou seja, eu só atualizo os pesos se o erro for maior do que um erro mínimo que eu aceito, que eu considero ok, tá? Então, se o erro for maior do que um erro aceitável, então atualizo os pesos dos neurônios, utilizando aquela fórmula lá que a gente viu agora há pouco. E eu vou fazer esse algoritmo até que o erro seja aceitável para todas as amostras de treinamento ou até atingir um número máximo de ciclos, tá? E o que é um ciclo? O ciclo é quando a gente passa o conjunto de treinamento inteiro durante o processo de treinamento. Então, eu posso passar 10 ciclos, 20 ciclos, 500 ciclos, 100 ciclos de treinamento, tá? Às vezes, a gente, quando vai treinar uma rede neural mais complexa, é comum a gente botar, enquanto o erro aceitável for de 0,0001 e fazendo no máximo, por exemplo, 5.000 ciclos,
tá? Então, ciclos não é iterações, ciclos é a quantidade de vezes que a gente apresenta para o algoritmo o conjunto inteiro de treinamento. E aí eu trouxe um exercício para vocês. Então, nesse exercício, eu quero que vocês, utilizando a rede Adaline, descubram qual foi a função que gerou esses dados. Então, eu tenho duas entradas, x1 e x2, e essas duas entradas geram a saída y, tá? Então, isso é uma função. Que função é essa? E aí, para referência, o valor do θ é zero, ou seja, essa função passa na origem, tá? E a taxa de aprendizagem que eu quero que vocês usem, aquele nzinho com a perna mais comprida é 0,1. Os pesos iniciais para W1 vai ser o 2 e para W2 vai ser o 3. E a condição de parada, no momento, vai ser 3 ciclos. Quando vocês fizerem a roda, vocês vão apresentar essa base de treinamento aí 3 vezes para a rede. Quando terminar a terceira vez, vocês vão parar. E eu quero que, após os 3 ciclos, vocês arredondem os valores dos Ws para apenas uma casa decimal e me digam qual foi a função que vocês encontraram. No próximo vídeo, eu vou mostrar a resolução disso e vou fazer algumas análises em relação a essa taxa de aprendizado. Inclusive, vou fazer uma análise mais detalhada em relação a isso que a gente viu de tirar a derivada e qual é o impacto que isso traz, tá? Mas, bom, para fazer esse exercício, eu coloquei aqui apenas a título de orientação, tá? Aqui eu tenho os ciclos e aqui eu tenho as iterações. Observe que a iteração é cada vez que eu apresento uma amostra para o meu sistema. Um ciclo é quando eu apresento a base inteira, tá? De treinamento. Então, aqui eu copiei aquela tabelinha lá, o x, o x2 e a saída desejada. E fiz isso 3 vezes. Se vocês observarem, esses valores aqui são exatamente iguais a esses daqui. Então, é porque eu estou copiando o conjunto de treinamento novamente. E aqui é a terceira vez, certo? Aqui está o W inicial 1, o W2 inicial 2. Lembrando que aqui eu não tenho que comparar com ninguém, é simplesmente dar o cálculo. Um exemplo, se eu fosse fazer aqui, seria x1 vezes W1, dá 4, mais x2 vezes W2, que aqui dá 6. 4 mais 6, a saída obtida vai ser 10. Qual é o erro? O erro é a saída desejada menos a saída obtida. Então, o erro é menos 4, tá? E aí, com esse valor de erro, eu vou atualizar meu peso. O meu peso na próxima iteração, eu não fiz, tá? Esses cálculos aqui, que eu vou deixar para vocês fazerem. Então, meu peso na próxima iteração, eu vou obedecer aquela formulazinha que tem nos slides anteriores, que é o W anterior, ou seja, 2, mais, aí vem o que entrou, que é x, mais o erro, desculpa, o W anterior mais, aí o cálculo é taxa de aprendizado vezes o que entrou vezes o erro. Então, vai ser 2 vezes menos 4, dá menos 8, vezes 0,1, que foi a taxa de aprendizado dado no problema. Então, vai dar 2 menos 0,8. Então, o valor do peso na próxima iteração aqui vai ser 1,2, tá? E aí, vocês vão fazer a mesma coisa para aqui, depois vão calcular o x vezes o novo w, x2 vezes o novo w, fazer o somatório dessas duas multiplicações e vai ter a saída obtida. Vão comparar com o 9, que era a saída desejada, vão calcular o erro. E vão fazer esse processo até terminar o terceiro ciclo. Quando terminar aqui o terceiro ciclo, o valor que estiver aqui no peso, tá? Vocês vão arredondar para apenas uma casa decimal. E aí, vocês vão ter uma função, que vai ser x1 vezes essa constante que vocês encontraram, mais x2 vezes essa constante é igual ao y, tá? Então, y é formado por x1 e x2. E caso vocês recebam um novo parâmetro de x1 ou x1 e x2, vocês vão saber qual é a saída para esses parâmetros, tá bom? Então, mão na massa aí e resolva o exercício. Próximo vídeo eu trago a resolução.